Bom dia, povo abençoado de Deus. Bom dia, família espiritual. Bom dia, meus amados irmãos. Tudo incrível? Inale e exale. E diga para você, está tudo incrível. Aqui vou agradecendo ao Senhor pelo maravilhoso, pelo final de semana que cada um de nós vivemos. E vamos exercitar o nosso homem interior para as boas práticas, aprendendo do Pai, dos nossos espíritos, em mais uma experiência humana que se inicia hoje, a melhor semana de nossas vidas. Essas são as palavras positivas para o nosso equilíbrio emocional. Vamos juntos. Leve seu pensamento ao colo do teu Pai. Aquele que disse que você está metaforicamente na palma da mão dele e da palma da mão dele ninguém pode te arrebatar, lhe tirar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ele é o Pai dos nossos espíritos. O Senhor é o meu pastor. Ele não falta comigo. Ele me faz caminhar em passos tranquilos, águas tranquilas. É o Pai que refrigera nossas almas todos os dias. É o Pai que nos ensina a passar por momentos difíceis confiando absolutamente nele. Eu sei, Pai, que o Senhor não está aqui só nesse momento que eu gravo esta reflexão. Eu sei que o Senhor está entre vós. O Senhor é onipresente. Só o Senhor é onipotente. Somente o Senhor é onisciente. Obrigado por entender, Pai, que estamos debaixo do teu governo espiritual. E a cada família, a cada filho teu, que para ouvir esta reflexão, que eles sejam fortalecidos e venham frutificar na vida deles e na vida de outros, a 1000, a 2000, a 3000 vezes mais. Outrora, nós vivíamos em trevas, pensamentos, situações que eram desagradáveis. O que é viver em trevas? É viver no mundo e depois adentrar em um templo físico ou dizer agora eu sou evangélico ou sou cristão? Não somente. Viver no mundo, eu falo, é viver as paixões mundanas, excessivas. Sair das trevas e ser transportado para a luz é quando os meus olhos, tudo que eu vejo, por mais difícil que seja, eu extraio como um aprendizado para mim. Então eu tiro o olhar de trevas e olho como o Pai nos ensina todos os dias, com um olhar puro, com a luz que excede, que nos dá esse entendimento e diz assim: olhe com o olhar puro das crianças. Ame a mim, ame a ti, como você quer amar o próximo. Ame, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Você vive essa luz. Uma luz, ela não pode viver escondida. Ela tem que resplandecer por onde ela passar.
E o Pai vai nos ensinar. Povo de Deus. O que é ser povo de Deus? Ser povo de Deus envolve em viver uma relação com Ele, refletindo sua natureza, seus valores em nossas vidas diárias. Significa ser uma comunidade unida pela fé, comprometida em seguir os ensinamentos do Pai dos nossos espíritos e manifestar a luz, o seu amor no mundo. Esses aspectos são importantes e significa ser povo de Deus atualmente, nesta época, é viver a cada dia vencendo o dia mal. Tem um ditado que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. E vamos clarear a nossa mente, a voz do povo não é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo não estaria aí odiando um ao outro, manifestando um amor fajuto, manifestando um amor que tem que ser condicionado, mas quando eu chego no meu objetivo, eu saio pisando nas outras pessoas e digo: a voz do povo é a voz de Deus, é bênção de Deus. Bênção de Deus não é quando eu manifesto o amor às pessoas que estão ao meu redor. Não é bênção de Deus que eu digo, não significa que não seja bom. Mas bênção de Deus e graça de Deus e manifestar a luz do mundo é quando eu estou amando aquele que errou comigo, aquele que está me odiando, e eu manifesto a graça. Porque amor de Deus e povo de Deus é quando manifesta o amor dele para aquele que não merece. Graça é isso. Nós não merecíamos, o que foi que ele fez? Sacrifício, estabeleceu a tua graça e disse: vocês não merecem, não mereciam, mas eu estou dando a vocês. Me lembra o lavar do pé de Pedro? Povo de Deus. Povo de Deus é isso. Quando você estiver em qualquer situação, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que, quando vê uma confusão, qualquer que seja, ele manifesta: eu sou povo de Deus. O que é que eu faço? Eu exalo o perfume do conhecimento. É difícil? Tudo que é difícil, Deus entra neste campo chamado impossibilidade. Porque o possível nós fazemos. Quando entra nesse campo da dificuldade, né, do difícil, da natureza humana, do meu eu, chegar ali e dizer: eu sou povo de Deus, eu vou perdoar. Eu sou povo de Deus, eu vou amar incondicionalmente. E quando eu não suportá-lo mais, eu vou seguir em paz com ele, com todos. Porque ser separado e ser povo de Deus é isso. E na maioria das vezes diz que a voz do povo é a voz de Deus. E não é. A gente precisa entender isso. Quando a gente abre a Bíblia, não é um versículo que tem que ser regido por sua vida. É um versículo sendo ensinado muitas vezes, traz um ensinamento daquilo que aconteceu, traz, na maioria das vezes, uma doutrina e precisa ser entendida o que é doutrina, que é um texto atemporal. E com isso você entender que você é povo de Deus. Quando eu estou falando povo de Deus, eu estou falando no conjunto, no coletivo. Não é você ser filho. Porque o eleito do Pai já foi escolhido por Ele bem antes da fundação do mundo. E o próprio eleito, na maioria das vezes, se inclinam para as coisas da natureza humana, né, diariamente, corriqueiramente, e não entende o que é ser povo de Deus.
E na maioria das vezes também diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Eu vejo Deus na vida dele. Por quê? Você vê Deus na minha vida porque eu tenho uma condição financeira, possa-se dizer assim, um exemplo melhor do que a sua? Ou tenho conquistas melhores? Ou consegui coisas que você não conseguiu? E aí eu vejo Deus? Não. Não por isso. Se você for olhar a história bíblica e entender, a riqueza do Pai é espiritual. Mas claro que Ele lhe dá fôlego, vontade de vencer para que você desfrute daquilo que você almeja aqui na terra. Porém, a maior riqueza é quando Ele diz, não ajunteis nem ouro nem prata, onde a traça e a ferrugem os ladrões minam e roubam, mas ajuntei ouros no céu. E aí, quando você entende ajuntar ouros no céu, o evangélico ele olha para o alto, então lá no céu vai ter ouro. Não. O céu, quando ele fala junteis tesouros nos céus, ele está falando a mente de Cristo. Esse Mateus 19 que eu acabei de recitar, 2 Coríntios 4:7 responde, vaso de barro. E dentro do vaso de barro tem o quê? Um tesouro. E quem é esse tesouro? É o Espírito do Pai, que diz, você é povo meu, você é escolhido por mim. Não adentre em situações que você sabe que desagrada. Busque dar um bom testemunho. E 2 Coríntios 4:7 responde Mateus 6:19. Tem um vaso de barro, né? O vaso de barro é a nossa natureza humana. Porém, dentro desse vaso tem esse tesouro. E céu é a mente. Ajunteis ouros no céu. Esse ouro é quando você entende que você é povo de Deus e você manifesta o amor dele. E aqui em 1 Pedro, capítulo 2, o verso é o 9. Olha que lindo. Que ele diz sobre ser povo de Deus, como eu falei semana passada, a identidade dele. A gente entende o que é povo de Deus pela identidade que nós exercemos, pelo ser que nós manifestamos, que é Ele. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosas. Observe. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Santa, separado, em manifestar o amor, em não se colocar melhor do que o outro, em perdoar, em não julgar condenando, mas em amar. Sacerdócio real. O que é sacerdócio real? No primeiro século da era cristã, o povo para ir a Deus tinha que ir até um sacerdote. O sacerdócio real é porque nós temos o acesso direto a Ele. Nós temos o acesso direto ao Pai. O Espírito é que intercede por nós. Efésios 2:18 vai dizer que ambos temos acesso a Ele pelo mesmo Espírito, que habita onde? No homem interior. Quando você vê que ele fala aqui sobre teve um ponto muito importante que ele fala, além do sacerdócio real, ele fala geração eleita. E aí você entende que o povo de Deus, ele escolheu de maneira intencional, de maneira especial. Amado, valorize a vida porque você é povo de Deus, não para procurar confusão, e sim para trazer paz. Não para julgar o outro e se julgar, se diminuir. Ele te escolheu de forma intencional, para você manifestar o verdadeiro amor que é dele. Não significa que eu e vocês não vão errar, mas a gente não vai se permitir no erro, né? A gente quer acertar mais do que errar, não é isso? A gente quer amar mais do que odiar, não é isso? A gente quer sorrir mais do que chorar, não é isso? Então a gente precisa entender que o maior está em nós e a gente tem que manifestar o maior, não o menor. Isso aqui é pequeno. A carne volta ao pó. Decomposição em 3 dias. O espírito volta para Deus que o deu. Quando você entende isso,
E aí você vai dizendo, essa escolha não é baseada no mérito humano. Observe, como você ser geração eleita é baseada no mérito humano, porque eu orei por você, eu como é? Eu evangelizei você para você aceitar Jesus. Não, é dele, depende dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Povo de Deus é isso. Mas na graça de Deus, isso vai nos convidar a reconhecer o verdadeiro valor e propósito diante dele. Então, como eu falei sobre o sacerdócio, isso implica, né, na vida dos cristãos que têm acesso direto a Deus, porque no Antigo Testamento, os sacerdotes só podiam entrar nos Santos dos Santos com o acesso ao homem. Por isso que a lei de Moisés, que havia isso, ela foi vencida na cruz. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, que manifesta o amor de Deus. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, a gente não escolhia as situações que a gente vive embaixo de governo humano desagradável. Pare para analisar. Na vida, na qualquer área que seja, o povo, né? A humanidade, ela só bate palmas, ou possa-se dizer assim, bora falar sobre a atualidade, né? Você tem um trabalho e aquela pessoa é mais famosa do que você. E você pede para que as pessoas compartilhem ou divulguem o seu trabalho, qualquer ele que seja. As pessoas dão voz e vez, né? Mais aquele que já é sucesso e não aquele que ela conhece, amigo, colega, parente. É assim. Compartilhe aí o meu trabalho para que eu venda mais produtos, eu consiga chegar em várias áreas, todas as áreas. Observe. Aí você vai entender, a voz do povo é a voz de Deus? Nunca foi, nunca será. Porque a natureza humana ela não se converte. Ela não vai se converter nunca. É por isso que todos os dias exercício possa ser cansativo. Diga está tudo bem ou diga está tudo incrível, como você quiser. Mas diga isso e fale, Pai, eu te amo. Sem ver, eu não posso odiar o meu irmão que eu vejo. Entendeu? Que você venha entender que você não é melhor do que aquele que faz coisas erradas ou coisas que são inclinação para a natureza humana, mas você é povo de Deus. Não é que você é da religião A e você é melhor que a religião B. Isso não é povo de Deus. Quando ele carregou aquela cruz, aquela coroa de espinho ali, tinha 2 homens com ele. Um era filho, porém viveu nas coisas mundanas e foi disciplinado até o último dia da vida, porque ele foi pendurado no madeiro para ser morto. Jesus estava fazendo justiça para que estabelecesse a sua graça, e o outro era o ímpio, o zombador, o da esquerda. O da direita disse, eu matei, eu roubei, mas esse homem aí nada fez. E aí Jesus chegou e disse o que é ele, lembra-te de mim. Ele disse, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Ele disse, estará comigo no paraíso. Filho no espírito, salvo, mas preferiu não ser e não viver como povo de Deus. Preferiu viver o quê? Efeito manada. Roubou, matou, fez tudo de ruim. Que você entenda sobre isso, que você não é povo de Deus porque você se reúne em uma igreja ou porque você levantou a mão, porque não depende do mérito humano. Ser povo de Deus é aprender a se colocar no outro. É lindo a gente ver ele lavar o pé de Pedro. É lindo a gente ver ele perdoar Davi, mas Davi passou pela correção. É lindo ele manifestar todo o amor, mas o mais bonito é a gente praticar. Que você venha entender, que eu também venha entender, porque quando eu ministro, eu estou aprendendo no meu espírito que eu devo manifestar como povo de Deus. Vamos juntos.
Que amanhã, na permissão do Pai, venha mais uma mensagem para a gente refletir, filtrar e praticar. Tudo incrível, geração eleita, sacerdócio real, acesso direto ao Pai. Agradeço, Pai, por cada vida que vai ouvir esta reflexão, que a Tua palavra chegue no coração dos Teus filhos e que eles possam viver a Tua graça, que eles possam manifestar o amor, que seja uma semana abençoada na vida de todos. Alguns já saíram, outros vão sair para o seu trabalho. Acompanhado pelo Senhor a todo momento, guiados pelo Espírito, vão em busca dos seus objetivos, com o coração cheio de amor do Senhor, manifestando a Tua sabedoria, porque eles são povo, nós somos povo do Senhor. Amém? Tudo incrível. Até amanhã. Graça e a paz que excede todo entendimento.